Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui, meados de maio de 2025, e a Netflix adicionou ao seu catálogo a minissérie, a primeira temporada da espanhola Legado, estrelada pelo laureado José Coronado. Eu não sei ainda, essa série não ganhou confirmação de segunda temporada, tá? E pelo que eu sigo o Coronado no Instagram, ele começou agora, mesmo mais ou menos perto de quando estava lançando a série, ele começou a gravar uma outra série para Netflix, né? Que vai ser um murder mystery lá, que ele vai ser um detetive investigando um assassinato numa ilha. Então, até presente momento, não há assim sinal de uma segunda temporada. Mas como eu adoro o José Coronado, já resenhei aqui umas 2 temporadas de Entrevias, eu corri para ver se eu gostava dessa minissérie. E gostei, tá? Várias pessoas vão falar, mas tem a ver com Succession, né? Pronto, já mencionei o nome Succession. Porque hoje em dia, tudo quanto é série de gente rica, filhos lutando contra pais, disputando o poder, o pessoal compara com Succession. Eu amo gente rica se digladiando ao som de música melodramática desde os anos 80, gente, quando eu via a minha série favorita, Dallas. Então, para mim, tudo é Dallas. Esta série, inclusive, ela tá mais para novelão, e aí eu não tô detonando não, tá? Do que para Succession, que tem uma pegada muito mais assim, é muito mais minuciosa a análise de Succession. Aí, em Legado, a gente tem uma sucessão de viradas de trama. As surpresas, elas já começam a acontecer no começo. Entendeu? Eles nem te preparam direito para você se conhecer ou se importar com os personagens. Você vai tendo giros de trama logo, logo. É uma série daquelas assim que a gente vê, vai consumindo e provavelmente quando você acabar a primeira temporada, você já não vai lembrar de muita coisa. E novamente, não tô detonando não. Tô dando a real. Não há nenhum problema, nenhuma vergonha em ser para se divertir, em ser novelão. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então, José Coronado faz o papel de um dono de jornal muito poderoso na Espanha, só que ele ficou 2 anos tratando um câncer de pâncreas nos Estados Unidos, em Houston, parece. Quando ele volta, ele descobre que os filhos transformaram o jornal dele numa coisa que ele não gostava, com ligações com políticos, inflacionando o número de assinantes. Daí então o José Coronado ele vai ficar muito bravo, pilhado, e vai decidir dar uma entrevista onde ele vai contar tudo. Mas será que o José Coronado ele é tão diferente assim dos filhos? Porque, claro, quando ele decide dar essa entrevista para contar tudo e tomar medidas contra os filhos vão reagir. E aí a gente tem uma filha que é uma política ela é uma política progressista, né? Será que, sendo uma política progressista, ela vai se furtar de fazer coisas que políticos não progressistas não fariam? Né? A mesma pergunta que eu fiz com relação ao José Coronado. Ele está tão bravo com os filhos deles. Será que ele foi tão diferente no passado? Tem uma outra filha que ela tem um relacionamento aberto com o marido dela. Ela fala isso mais de uma vez no primeiro capítulo. Então parece que é aquele tipo de gente que quer acreditar que está gostando de uma ideia. Então vai ter um problema de relacionamento aí. Enfim, você vai ter briga pelo poder, problemas pessoais que vão se misturar com as lutas pelo poder. Alguém querendo vingança, por quê? Porque tem uma morte. O Bruno, não sei das quantas, o jornalista lá, que morreu. Então, tem um monte de coisa. E essa família é uma família poderosa, certo? Então, e é uma família de império midiático. Esses impérios midiáticos estão muito ligados com política. Então, você vai ter decisões e coisas pessoais que vão se misturar com política, com economia,
e chantagens, traições, tudo isso em uma sucessão de viradas de trama que ocorrem a todo momento em 8 episódios. Por exemplo, acho que é no episódio 4, tem uma grande virada de trama envolvendo uma personagem. Quando a gente está pensando em roteiro mais sério, mais assim, você fala, mas como que. Onde que está o preparo para isso? Onde que foi plantado isso? Né? Provavelmente não foi. Né? É uma questão assim, é para manter você hooked, para você manter você viciado, enganchado. Eu maratonei. Não é nada que eu não tenha visto um monte de vezes, tá? E me passou o tempo. Foi para isso que eu botei lá para assistir. Ela é uma série, como eu falei, que é tão parecida com um novelão que você tem assim. É uma briga tão visceral pelo poder ali, e como envolve política e opiniões, né? É um meio que forja e faz opiniões. Só que é tudo feito de uma forma tão plástica, cenicamente, plástica de plástico, sem muita vida, né? E também algumas das interpretações que fica tudo plano e tá tudo bem, né? A gente explicitar isso não significa que a gente está detonando com o produto ou com a série. Só está simplesmente falando que ela não tem essas grandes aspirações à crítica e virar um marco da televisão. Ela é uma série para a gente consumir e se divertir. E tá ótimo. Eu achei super legal. Claro que eu amei mais o José Coronado, né? Ele tá que tá, reinando soberbo ali, né? Uma personagem que ele faz com a mão nas costas. Nossos diálogos são assim, é uma tonelada de exposição, né? É muito legal, assim. Eu gostei. Me lembrou aquelas coisas que eu vi em Dallas, Dinastia e tantas outras séries de gente rica, Empire, que eu já assisti ao longo dessa minha vida. Se houver segunda temporada, provavelmente verei. Talvez nem volte para comentar aqui se houver. Por quê? Porque é praticamente certeza que será a mesma coisa. Né? Não é um tipo de série, se virar série, se não for só minissérie, não é o tipo de série que vai fazer assim grandes questionamentos profundos e grandes reviravoltas em termos de cinematografia, construção de personagens numa segunda temporada. E de novo, pela 10ª vez, e tá tudo bem.